pagam um preço de perder parte do culto para poder cuidar das crianças. Isso é realmente glorioso, amém? Bom, antes de nós lermos a palavra de Deus, deixar aqui uma mensagem, eu quero anunciar para os irmãos que eu acabei de lançar mais um livro. Na verdade, eu já escrevi 1, 2, 3, 4, esse é o 5º livro que eu escrevi, mas eu só tenho esse disponível. Os outros já esgotaram, já fizemos algumas edições e já esgotaram também. E estamos pensando em fazer novas edições, logicamente, tá? Mas esse livro acaba de ser lançado, A Festa da Colheita. Esse livro aqui é um projeto, ele faz parte de um projeto de ensino das profecias, tá? É uma área que Deus me deu um considerável domínio e, portanto, vem aquele senso de responsabilidade de que a gente tem que fazer a nossa parte, né, quando nós recebemos algo de Deus, para abençoar a igreja do Senhor e trazer conhecimento para o povo de Deus. Então, na virada deste ano, como eu venho pregando aqui, os irmãos estão percebendo, o Senhor tem falado muito sobre alargar o lugar da tenda, expandir as cortinas. E isso tem sido uma realidade no que tange ao investimento que eu tenho feito na vida de todos aqueles que têm se predisposto ao Senhor, mas também é uma realidade para mim. Eu também tenho a minha tenda, né? Eu também tenho o meu lugar da minha tenda que eu preciso expandir. E uma das coisas que o Senhor falou comigo na virada deste ano é que eu precisava escrever algumas coisas que eu já vinha planejando já há algum tempo, e virou o ano, veio um incômodo profundo, e está ali a minha esposa de testemunha. Eu tenho, então, escrito muito. Esse livro é um deles. Eu publiquei agora 2 semanas atrás, e graciosamente a irmã da Andréia trouxe um pouco desses livros para mim. Um outro pouco virá através do pastor Divonci, que está indo agora no Brasil pregar, e vai trazer mais uma quantidade, porque queremos fazer aqui um coquetel de lançamento do livro. Também estou escrevendo uma revista de estudos, que nós queremos começar aqui na igreja um trabalho com grupos de estudo, mas eu senti o dever de escrever essas lições para atender a realidade da igreja aqui, e então nós estamos lançando agora uma série de estudos bíblicos em revista, tipo revista de escola dominical mesmo. Nós não vamos poder ter escola dominical aqui de manhã, pelas razões que vocês já sabem, mas nós podemos ter grupos de estudo, tá? Então, nós já temos um tema lançado, está chegando aí daqui a alguns dias, e eu já estou trabalhando no 2º tema, e este livro está lançado, e eu já estou terminando um 2º, porque ele é parte de uma série. Na verdade, eu ia escrever um livro grosso assim, e sobre um assunto específico, e aí o pastor Samuel me deu uma orientação, falou: não faça isso, porque, infelizmente, o povo brasileiro não gosta de ler. Então, se você lança um livro grosso demais, ninguém vai ler, não é? Além de que fica caro para as pessoas comprarem. Então, ele me deu uma dica, falou: por que você não pega cada capítulo desse livro grosso e lança um livro pequeno, não é? Então, é realmente o que eu estou fazendo. Então, nós estamos trabalhando numa série de livros, sei lá, vamos dar aí, talvez uns 10, 12 livros no total, uma série de livros, todos eles do campo das profecias, só que cada um com uma proposta específica, porque ele vai se aprofundando no tema. Então, se você quiser entender profecias bíblicas, quiser entender o momento que nós estamos vivendo, o que vem por aí, essa série de livros começa a tratar sobre isso. Então, este daqui é uma introdução ao assunto, A Festa da Colheita. Ele aborda um pouco sobre as festas de Israel, as 7 festas de Israel, e foca, depois que ele explica as 7 festas, ele foca especificamente em uma das festas, que é a festa da colheita, porque a festa da colheita está diretamente ligada com o cumprimento das profecias, tanto para Israel como para a igreja, e esse livro trata disto, tá bom? E a minha intenção era reter o livro até o mês que vem, quando a gente vai fazer um lançamento, mas algumas pessoas aí estão apressadas para lerem. Quem quiser adquirir o livro pode adquirir, mas eu só vou assiná-lo na festa de lançamento, que será o mês que vem, tá bom?
Então, ele vai estar depois sob a responsabilidade da Raquel, que é a nossa vendedora para assuntos aleatórios. Né? E ela vai, lá em cima vai ter uma mesa, lá na cantina, se você quiser adquirir o livro, pode adquirir. Tem alguém aqui, mais alguém além de mim, feliz com Jesus aqui? Você está feliz com Jesus? Diga, graças a Deus. Aleluia. Muito bem. Nós vamos... Você viu que eu mandei o PowerPoint aí, né? Não? No seu e-mail? Hã? Não, tranquilo, pode ir com calma aí. Nós vamos à palavra de Deus enquanto isto. Segundo Samuel capítulo 6, eu quero contribuir um pouco mais dentro do assunto que o Senhor tem nos falado aqui durante esses dias. Essa é a quarta mensagem do tema. E segundo Samuel capítulo 6, já entra ali no PowerPoint para vocês. Hoje eu quero falar sobre quando a glória de Deus se move. O que acontece quando a glória de Deus se move em pessoas ou num determinado lugar? Segundo Samuel 6, do versículo 1 ao 1, que é o mesmo texto que lemos na semana passada. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Se puder abaixar o retorno aqui um pouquinho, o retorno só um pouquinho, porque a minha voz já é um pouco escandalosa. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e feriu-o ali por esta imprudência. E morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou muito, porque o Senhor tinha aberto rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. O Senhor abençoou o Senhor a Obed-edom e a sua casa e tudo, e abençoou o Senhor a casa, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pai, coloca esta palavra nos nossos corações nesta noite. Move o teu espírito de tal forma que tudo que ele disser aqui nesta noite seja altamente transformador no coração de cada um de nós. Para a glória do teu santo nome nós oramos, e todos dizem: amém, Jesus. Bom, eu venho falando aqui, hoje eu vou falar sobre quando a glória de Deus se move. Eu venho falando aqui esses dias, me dá logo aqui, obrigado. Eu abri esta série falando sobre por que precisamos de um avivamento, mostrando que as nações precisam de uma igreja
cheia do Espírito Santo. A igreja tem a tendência, com o passar do tempo, de se tornando prolixa, que significa um organismo que se envolve com tanta coisinha, tanta picuinha, tanta bobagem e se afasta daquilo que é central, daquilo que é essencial para a sua existência, para a sua sobrevivência. Toda vez que a igreja se torna prolixa, o que acontece? As nações sofrem, porque os povos, as nações, os reinos, os povos, eles só conhecerão a Deus se a igreja lhes revelar Deus. Da mesma forma como no Velho Testamento, que os outros povos só conheciam o Deus de Israel se Israel revelasse o seu Deus. Hoje esse papel é da igreja. Na segunda mensagem nós falamos quando precisamos de um avivamento. E mostramos 5 estágios, muitas vezes pelos quais a igreja passa, que mostra que a igreja precisa desesperadamente voltar ao centro da vontade de Deus para novamente conhecê-lo e torná-lo conhecido. Há um princípio muito simples, um princípio de vida, basicamente, que pode ser aplicado também para as coisas espirituais, que é o seguinte: ninguém pode dar o que não tem. Se eu chegar para você e pedir $1 milhão, por mais que você me ame, tem como você me dar $1 milhão? Imagino que não, né? Talvez vocês não tenham, por mais que me amem. Por que você não pode me dar $1 milhão? Porque você não tem $1 milhão. Para você investir aí $1 milhão na minha vida, você tem que ter pelo menos uns 50 lá no banco, né? Ou seja, ninguém pode dar o que não tem. A igreja começou debaixo de um grande mover de Deus. A igreja nasceu debaixo de um mover do Espírito. Ela nasceu de um mover. Jesus virou para os discípulos e disse assim: olha, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Jerusalém era o local onde Deus queria que a igreja nascesse. Eles ficaram em Jerusalém e lá foram cheios do Espírito Santo. E aquela igreja viveu sob o impacto daquele mover, daquele avivamento, por mais ou menos, pelo que conta a história, em torno de 100 e poucos anos. O último apóstolo a morrer foi João. Morreu perto do ano 100, mais ou menos. Logo depois, os discípulos dos apóstolos ainda carregaram essa tocha por um período, mas o tempo foi passando à medida em que as pessoas foram se distanciando dos apóstolos que conviveram com Jesus. O que acontece? A igreja começou a perder característica. Então escute bem isto, que eu estava estudando esse texto e o Espírito Santo falou algo comigo que para mim foi muito importante. Vou descer com tudo aqui porque eu quero ficar mais perto de vocês também. O que acontece? Veja bem, tudo na vida funciona através do sistema de referência, tá? A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que os meus filhos serão muito mais o exemplo que eu dou do que as palavras que eu digo. Não adianta eu virar para o meu filho e falar assim: ó, não pode mentir que é pecado, e ele me ouvir no telefone mentindo. Entendeu? Quando ele me ouve ao telefone mentindo: ah, posso falar com a sua mãe? Ah, ela não está aqui, ela saiu, e ela está bem na cozinha ali trabalhando. A criança ouve aquilo, por mais que eu diga para ele: olha, não pode mentir que é pecado, papai do céu não gosta, a Bíblia diz isso, mas ela me ouve mentindo, ela me vê mentindo. Então o que ela vai fazer? Ela vai passar a mentir também. E o texto diz: ensina a criança no caminho. Às vezes, por descuido, a gente diz: ensina o caminho. Não, ensina a criança no caminho. No caminho. Então, à medida que eu vou andando, a criança vai aprendendo. Então, suas filhas serão provavelmente o retrato de vocês, seus filhos de vocês, os filhos de vocês, e por aí vai. Por quê? Isso é um princípio. Tá?
É um princípio, que as coisas funcionam normalmente pelo princípio da referência. Agora, escute bem. Qual era o segredo da vitória e do impacto causado por aqueles discípulos de Jesus, os primeiros discípulos da igreja, ou a primeira igreja, que surgiu ali logo depois que Jesus morreu e ressuscitou? Qual era o segredo daquelas pessoas? Eles tinham um grande segredo que nós hoje não temos. Eles tinham uma grande vantagem. A vantagem deles era o seguinte: eles só conheceram um modelo de sucesso. Eles só conheceram um exemplo de sucesso. Eles não tiveram uma confusão de exemplos para eles, tipo, mas afinal de contas, o que eu faço? Para que direção eu vou? Não, eles passaram 3 anos e meio ao lado de Jesus e tudo que eles viram foi um exemplo de sucesso, como fazer correto, como andar direito, como ser santo, como praticar a palavra de Deus, como amar o Pai acima de todas as coisas. Tudo que eles viram foi apenas um único exemplo, e esse exemplo era o exemplo de como fazer a coisa direita, como fazer a coisa correta. Eles não tiveram, sabe, aquela confusão, um faz aqui, aí eu tenho não sei quantas opções, eu tenho a opção presbiteriana, opção assembleiana, aí tinha um Jesus assembleiano, um Jesus presbiteriano, um Jesus metodista, um Jesus católico, um Jesus batista, aí naquela confusão, meu Deus, qual desses Jesus aqui que eu vou tomar como modelo para a minha vida? Não havia, eles tinham um único modelo. Eles andaram do lado de um homem que chegava perto da pessoa, ministrava, ela era curada, chegava perto do cego, ministrava, ele via, chegava perto de um surdo, ministrava, ele ouvia, chegava perto de um morto, ordenava, ele acordava e se levantava, chegava perto de um paralítico, ordenava, o paralítico se levantava e saía andando. Tudo que eles viram a vida inteira foi uma vida de pleno avivamento. Lembre-se, Jesus é o ápice do que seria uma vida em avivamento. O Espírito Santo desceu sobre ele no dia do seu batismo, e diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e habitou nele. O Espírito Santo desceu nele e aderiu a ele, e ali ficou. Então Jesus, aonde ele ia, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Pai, um homem cheio da verdade, um homem cheio de revelação, um homem cheio de entendimento, o tempo todo. E este era o único exemplo que aqueles discípulos tinham. Então o que é que acontece? Jesus morreu, passou aquela situação toda ali, aquele aperto, corre daqui, foge dali, Pedro nega 3 vezes, Judas se enforca, os discípulos todos correm e se escondem. Aí Jesus vem e fala: olha, está tudo tranquilo, gente, aqui ressuscitei, tudo jóia. É o seguinte, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficam em Jerusalém, durante 40 dias Jesus aparece aqui, aparece ali para eles e tal. Quando dá 40 dias Jesus vai embora de vez. Eles ficam em Jerusalém, são cheios do Espírito. E quando eles são cheios do Espírito, o medo vai embora, e aquele egoísmo, aquela preocupação consigo mesmo, tudo desaparece, e aqueles homens que estavam escondidos, que estavam com medo, etc., agora estão ali dando a cara para bater, estão ali, não querem nem saber se vão morrer ou se vão viver, ninguém está preocupado com nada, porque eles foram cheios do Espírito de Deus. E quando eles foram cheios do Espírito de Deus, o que acontece? Eles começam a reproduzir o exemplo que eles viram 3 anos e meio. Pedro está andando na rua, vai subindo a porta do templo. Quando chega lá, está um paralítico sentado no chão. Fala: você pode me dar uma esmola? Fala: eu não tenho prata, não tenho ouro. Ah, mas eu tenho uma coisa. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Com a maior naturalidade. Por quê? Porque era o exemplo que ele tinha. Ele viu aquilo a vida inteira, ou durante o tempo que ele andou com Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aonde eu quero chegar? Vou te mostrar agora uma sequência de... Sou eu aqui ou é aí? Ok. Já passou isso aí, o tema, quando a glória de Deus se move. Ok. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Hoje tem confusão demais.
O que o diabo fez? Jesus, quando criou a igreja, Jesus disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém ou não? Você pode dizer comigo, encher o peito aí e dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Glória a Deus. Então, o diabo já começou com um peso sobre os ombros de que é impossível ele destruir a igreja. A caminhada, a corrida já começou dessa forma, com Jesus dizendo: não importa o que você faça, você não vai conseguir destruir a igreja. Então o que acontece? Satanás não está tentando destruir a igreja. Ele é diabo, mas não é burro. Ele sabe que é uma tentativa perdida. Ele não está tentando destruir a igreja. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando tornar a igreja incapaz de produzir. Ok? Uma das estratégias dele é confundir você em relação ao modelo a ser seguido. Hoje, nós temos as muitas denominações, nós somos uma denominação, tem tantas denominações por aí. Mas o que acontece quando eu transformo a minha conexão a um tipo de denominação, a uma nomenclatura de igreja, eu transformo aquilo em algo extremamente essencial, algo inegociável. Quando eu transformo aquilo como uma coisa mais importante do meu processo de relacionamento com Deus, eu já começo mal. Porque Jesus fundou a igreja. Jesus não fundou denominação, muito menos convenções. Ele fundou uma igreja. E a igreja não tinha nome durante os primeiros 300 anos, 3 séculos, que a igreja não tinha nome algum. Os nomes começaram a surgir muito tempo depois da apostasia do ano 300, muito tempo depois, os nomes começaram a surgir, porque começaram a surgir os partidarismos, que Paulo já denunciava já nas suas cartas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Começou a surgir esses partidarismos, e com os partidarismos, os nomes não surgiram nessa época ainda de Paulo, mas pouco tempo depois, junto com o partidarismo, começou a surgir as nomenclaturas, para poder separar. Não, essa igreja é da visão do fulano, essa é da visão do ciclano, e por aí vai. De tal forma que chegou a um ponto que nós temos tantos modelos a seguir, que nós ficamos perdidos. Nós perdemos o rumo. Porque nós não temos mais um único modelo a seguir, como os apóstolos. Então eu creio, agora a minha fé falando, que nesses dias, nesse tempo da igreja, o que Deus está fazendo com a igreja é restaurando o modelo crístico da igreja. Deus quer que a igreja volte a ser cristocêntrica. Que a igreja tenha Cristo como seu modelo absoluto. E para isso nós precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos de muitos cultos como este, onde a palavra é examinada para descobrirmos, espera um pouquinho, aonde foi que nós desviamos do modelo. Por que antigamente era tão simples chegar para o cara e falar: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa, levanta e anda. E o camarada levantava e andava. Não precisava de música, não precisava de congresso, não precisava de conferência, não precisava de ninguém. Era tão simples assim. Porque esse era o modelo que eles tinham. O único modelo que eles conheceram. Um modelo de absoluto sucesso. Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: eu quero voltar ao modelo de absoluto sucesso. E esse modelo é Cristo. Jesus. E aí o que acontece? Jesus tem 2 textos na Bíblia muito fortes. Primeiro, um está em Filipenses, o outro está em Hebreus. O de Hebreus é ainda mais explícito, mais forte. Hebreus 1. O escritor diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí ele diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha bem o que o escritor está dizendo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Portanto, se você tivesse com Jesus, homem, do lado de Jesus, homem, andando com ele, fique em pé um pouquinho. O que você veria? Você veria um homem como Moisés está aqui. 2 pernas, 2 braços, cabeça, nariz, olho, normal, pele, tudo igual. Você não veria nenhum brilho saindo de Jesus. Tá? Mas olha o que o escritor está dizendo. Ele, Jesus, ele é a expressa imagem da glória de Deus. Ele é o brilho da glória de Deus. Então, esta glória que eu vou descrever daqui a pouco para você, ela estava condensada lá dentro daquele corpo físico, havia uma glória condensada ali dentro, que não brilhava no sentido real. Brilhou uma vez quando ele foi no Monte da Transfiguração, uma vez ela brilhou para fora. Fora isso, o que acontecia? Ela era filtrada pelo seu corpo. Então, quando ele estava andando na terra junto com as pessoas, ao invés das pessoas morrerem pela glória, elas eram curadas e abençoadas, porque a glória chegava nas pessoas filtradas pelo corpo dele. Por isso, obrigado, por isso que quando ele morreu na cruz do Calvário, que o seu corpo foi entregue na cruz do Calvário, Paulo também volta a dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz que pela sua carne nós fomos sarados, o pão representa o corpo dele que foi entregue por nós. E nós comemos o pão como símbolo do corpo, porque quando nós comemos o pão simbolizando o corpo, nós estamos de certa forma dizendo, eu não tenho condições de lidar com a glória de Deus by myself, então eu estou me protegendo no corpo de Jesus. Eu me protejo no corpo dele. Então, o que acontece? Despluga uma luz dessa aí, traz aqui embaixo para mim, por favor. Eu preciso que vocês entendam uma coisa hoje, e tem que ser hoje. Enquanto eles vão trazendo, eu quero te mostrar uma coisa. Primeiro, eu quero que você veja essa conexão. Número 1, tá? Existe uma conexão direta entre a arca e a glória de Deus. Então, para você entender o que eu vou dizer agora à frente, você precisa entender essa conexão. A arca e a glória, elas são interconectadas, tá? Toda vez que nós falamos em arca na Bíblia, nós estamos indiretamente mencionando a glória. O povo de Israel encarava as duas coisas como se fosse uma só. Olha só, o que diz em 1 Samuel 4, 21. Diz que a mulher que teve o bebê chamou o menino de Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, olha só. Porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois tomada foi a arca de Deus. Então, eles tinham um entendimento de que as duas coisas eram a mesma coisa. Coloca aqui para mim. Coloca aqui assim, só para não coisar, pluga lá para mim, por gentileza. Quem está muito curioso com o que eu vou fazer aqui? Você desligou aqui, então pode plugar. Muito bem. O que eu estou querendo? Eu estou querendo um casaco. Tem um casaco aí? Um pano, uma toalha? Ok, deixa eu ver aqui. Ok. Então a mulher vira e fala assim,
A mulher está grávida, está dando à luz. O sonho de qualquer mulher naquela época era ganhar um filho homem. Era o sonho, grande sonho. Nasce um menino. Fala, nasceu, é um menino. Ela fala, que me importa? Que me importa que nasceu e que é um menino? Se a glória foi tirada de Israel, a glória de Deus foi embora de Israel. Mais ou menos o seguinte, do que adianta eu ter um filho, criar um filho em Israel, sendo que a glória não está em Israel? Então ela conecta diretamente a glória com a arca. Número 2, havia uma forma correta de lidar com a glória de Deus. Primeiramente, a arca e a glória eram a mesma coisa para eles. Número 2, havia uma forma correta de lidar com a glória. Davi tentou lidar da forma errada e deu problema, tá? Então o que acontece? Foi, não foi? Ok, havia uma forma correta de lidar com a glória. O que acontece? 1 Crônicas 15:2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Diga comigo, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Olha bem, hein? Escute isto. 1 Crônicas 15:15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, depois que deu zebra lá, que Uzá morreu, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Ok? Então diga comigo, a glória era transportada por levitas. O que isso significa? Significa que havia uma forma correta e muitas formas erradas de mover a glória de Deus, tá? A glória de Deus, para eu poder descrever para você hoje, mais ou menos, para você entender, imagina um oceano, ou um grande corpo d'água e que se move em ondas. A glória de Deus é assim. Na frente do trono de Deus tem um mar de cristal. Ou seja, é o primeiro impacto da glória de Deus que sai da face do Senhor, ou do seu ser, tem contato com aquele chamado mar de cristal, tá? Então, essa glória, ela funciona, ela se move em forma de ondas, e a razão é muito simples, é porque, inclusive lá no céu, porque é tão forte a glória de Deus, que qualquer pessoa, qualquer ser aqui na terra que tivesse contato com a glória de Deus por tempo demais morreria, seria consumido, porque a glória de Deus é maravilhosa. Amém? Mas aí o texto está dizendo o seguinte: se você quiser se relacionar com a glória de Deus, você precisa ser levita. O que isso significa? Significa que os que transportam a glória de Deus são os que adoram. Os que adoram. A glória de Deus se move entre os que adoram. Não quer dizer que você tem que fazer parte de um grupo de louvor, não é isso que está em questão. Significa que você precisa desenvolver um espírito adorador, você precisa aprender a fluir diante de Deus em adoração. O que é adoração, irmãos? Adoração é a mais alta expressão de gratidão de um ser, que só é possível a Deus. Não é possível a ninguém mais. Adoração envolve gratidão no nível extremo, admiração no nível extremo e dedicação no nível extremo. Por isso que só pode ser dado a Deus, absolutamente a Deus. Então, quando você alcança essa dimensão, que é uma entrega sua, lembre-se, isso é uma entrega sua. Eu sempre falo aqui para os nossos queridos irmãos e irmãs do louvor, que por mais que a gente se esforce, ensaie, pratique, etc., não adianta nada se quando nós subirmos aqui em cima, seja tocando instrumento ou cantando, nós não formos capazes de pegar as nossas entranhas espirituais e entregar para Deus. Essa é a palavra mesmo, é porque a coisa é forte. Tirar de tudo que tem dentro de nós e dar para Deus, numa profunda postura de gratidão, de reverência, de admiração e de entrega. O texto está dizendo o seguinte: olha, não se meta com a glória de Deus se você não for capaz de adorar.
E já eu quero te mostrar uma coisa sobre o movimento da glória. Olha bem, os que transportam a glória de Deus são os que adoram. 1 Crônicas 15:22. E que Ananias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. Agora você imagina que esse cara, deixa eu jogar outro texto para você entender, e que Ananias, vírgula, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, era a mesma coisa. Tinha um cara que era responsável pelo transporte da arca, e esse grupo que transportava a arca também era o grupo que adorava a Deus. Era um ato de adoração a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? E aí o texto está dizendo, olha, é o mesmo que Ananias. Por que esse que Ananias é importante? Porque o texto está dizendo, porque ele tinha a capacidade de ensinar as pessoas a adorar a Deus. Ele ensinava. Ele fazia provavelmente o que eu estou fazendo aqui hoje, gastando com você aqui alguns minutos, falando para você da importância disso. Não é ensinar você a tirar o tom certo, não. É ensinar para você a importância de uma vida de adoração a Deus. No seu dia a dia mesmo, quando você entra no seu carro, pluga lá uma música. Você está em casa, se você não está fazendo qualquer outra coisa, mas você está lá adorando a Deus, pluga uma música, vai adorar a Deus. Começa a desenvolver esse espírito. Porque senão, sabe o que acontece? Quando a pessoa não desenvolve um espírito de adorador, quando a glória de Deus começa a se mover, ela estranha. Fala, que coisa estranha. Aí ela não sabe discernir o que é a glória de Deus se movendo, o que é modismo, o que é exagero. Ela não consegue discernir essas coisas, porque ela não desenvolveu um espírito de adorador, então ela não tem comunhão com o dono da glória quando ela se move. Tem alguém me entendendo nessa noite? Aí o que acontece? Deixa esse texto aí por enquanto. Eu quero que você entenda isto. Havia 2 estágios da glória no Velho Testamento, que era a arca, a mesma coisa, arca, glória, glória, arca. 2 estágios. Uma delas era a glória em repouso, que era quando a arca estava guardada dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que descia uma nuvem do céu, e o que acontece? Ok, olha bem, descia uma nuvem do céu, e ela descia sobre a cortina que cobria o tabernáculo, e aquela nuvem descansava em cima da tampa da arca, que era chamado de propiciatório, que era uma tampa de 1,5 metros por 1 metro mais ou menos, de ouro puro. Quando ela chegava sobre a tampa, ela se convertia num brilho de luz, que era a glória de Deus. Tá? Só que tem um detalhe. Como ela estava em repouso, ela estava por detrás das cortinas, por detrás do sistema tabernacular. As pessoas que estavam do lado de fora, elas tinham que vir no átrio para oferecer um sacrifício a Deus. As pessoas pecavam, e elas vinham para oferecer um sacrifício ao Senhor. Elas entravam dentro do átrio do tabernáculo e elas não morriam. E a glória estava lá dentro. Mas qualquer pessoa que entrasse lá dentro morria. Morria. Por causa do pecado, por causa da impureza, da imperfeição, ninguém é santo bastante para se apresentar diante de Deus. É aí que entra a nossa profunda necessidade de sermos representados por Jesus. Porque Jesus é a representação da glória de Deus. Amém? A primeira revista que nós vamos estudar aqui é sobre a tipologia do tabernáculo, para você poder entender. O tabernáculo montado no deserto, ele era uma representação do corpo físico de Jesus. A glória está lá no Santíssimo, lá no núcleo. A glória está lá brilhando, mas as pessoas em volta não morrem, porque à medida que ela brilha, ela vai sendo filtrada, e ela está sendo filtrada pelos objetos, e ela está sendo filtrada pelo cerimonial do tabernáculo. Então, quando a glória está em... Tem alguém me acompanhando aqui? Tem certeza? Porque também não adianta eu explicar tanta coisa para você e você não me acompanhar. Eu quero que você entenda isso hoje, é muito importante. Tá?
que acontece? Quando as pessoas chegavam no tabernáculo, chegavam lá, pecou, o indivíduo pecou. A lei diz o seguinte: toda alma que pecar, esta morrerá. Era a lei. O indivíduo pecou, mas não morreu. Por que ele não morreu? Porque a relação dele não era direta com a glória de Deus. Havia uma série de intermediários entre a glória que brilhava, santa, pura e reta, e os pecadores que estavam do lado de fora. Então ela brilhava lá, mas o brilho não chegava aqui. O brilho era filtrado por uma série de objetos, cortinas, portas, objetos e pessoas e cerimoniais e atos de culto e de sacrifício, de maneira que quando a glória chegava do lado de fora, com toda aquela filtragem, ela salvava, perdoava e libertava. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando, gente? É a mesma coisa hoje. Eu estava explicando antes de começar o culto para os obreiros, dizendo o seguinte: nós estamos caminhando numa direção perigosa. Quando nós começamos a clamar a Deus para que a glória dele se manifeste, nós estamos caminhando numa direção perigosa. Por quê? Nós estamos basicamente dizendo o seguinte: Senhor, pode tirar as cortinas, pode tirar o telhado, pode tirar tudo em volta e pode deixar a glória brilhar. E aí o que acontece? Quando os filtros são tirados, olha só, tem uma glória brilhando aqui, mas você não percebe, ninguém nota. Não te incomoda? Está incomodando alguém o brilho dessa glória aqui? Não. Mas o que acontece se essa filtragem começar a ser retirada daqui? O que acontece é que você passa a lidar diretamente com o brilho da glória que passa a se mover de forma nua. É aí que está a questão da igreja ter fome e sede de Deus e de buscar a Deus e parar de brincar, de buscar a Deus. Como é que eu vou dizer isso para você entender que é por amor que eu estou dizendo isso e você não sair daqui brigado comigo? Você sair daqui me amando. Então eu vou colocar da forma mais simples que eu consigo. Toda vez que nós falamos em oração e não oramos, toda vez que nós falamos em adoração e não adoramos, toda vez que nós falamos em servir a Deus e não servimos, nós estamos enganando a nós mesmos, estamos cavando um buraco e uma sepultura para nós mesmos. Porque essas coisas Deus deu para a igreja, para o bem da igreja. É para o meu bem e para o seu bem que o Senhor criou essas coisas, esses mecanismos de buscá-lo para que Ele possa se manifestar a você. E quando Ele se manifesta, oh, que coisa tremenda, é a manifestação de Deus. Quando a glória ou a arca estava em repouso, parada lá dentro do tabernáculo, havia algumas regras. Diga comigo, regras. Todo mundo conhecia as regras, quando a arca estava lá em repouso. Era só chegar, podia entrar no átrio, não podia passar do átrio, não podia entrar no lugar santo, no Santíssimo nem pensar. Para você ter uma ideia como que era perigoso entrar no lugar onde estava a glória. Só o sumo sacerdote, era um sumo sacerdote de cada vez só. Um sumo sacerdote. Então só levantava outro quando aquele morria. Só o sumo sacerdote, uma única pessoa que podia entrar no santíssimo lugar onde ficava a arca com a glória uma vez por ano. Uma vez por ano, só ele. E quando ele entrava, guess what? Quando ele entrava, porque ele entrava lá para oferecer um sacrifício de sangue pelos pecados da nação. Uma vez por ano numa festa chamada de Festa da Expiação. Ou em hebraico, Yom Kippur. Yom é dia, Kippur, expiação. Yom Kippur, o dia da expiação. Uma vez por ano. E quando ele entrava, porque se o povo lá fora tivesse hipócrita, se o povo não tivesse arrependido de fato, o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício e Deus rejeitasse, ele morria lá dentro. Só que tem um problema, uma vez morto lá dentro, ninguém podia entrar lá dentro para tirá-lo, porque quem entrasse lá dentro morria. Então qual era a solução?
entrava com uma cordinha amarrada na cintura. E ele tinha uma roupa, e na orla da roupa ele tinha uma sineta e uma romã, uma sineta e uma romã, uma sineta e uma romã. Toda a roupa dele era assim, uma sineta, uma romã, uma sineta, uma romã, uma sineta, uma romã, que é um simbolismo, né? Ou seja, é bom ser pentecostal, mas tem que ser pentecostal com fruto, não é? E não aquele pentecostal só do barulho, só do reteté, do rastapé, mas que nunca produz fruto nenhum, nunca muda de vida. Tem que ter sineta? Tem. Pode dar glória, fala em línguas, pula. Glória, mas tem que ter romã. Tem uma sineta? Tem que ter uma romã. Sineta e romã. Então ele entrava no lugar santíssimo e começava a ouvir. Ele entrando e blim, 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 blim. Se de repente fizesse blim, e parasse, se desse um barulho e parasse de repente, aí ficava todo mundo assim. Alguém está ouvindo aí, gente, a sineta? Não, parou, a sineta pararam. Meu Deus, aí esperava, não tem não. Aí começava a puxar a corda. Começava a puxar a corda para tirar o corpo lá de dentro, porque significa que Deus tinha rejeitado o sacrifício, porque a nação não estava arrependida dos seus pecados. Vocês estão entendendo, gente? O segundo estado da glória, que eu vou terminar agora com isso, porque no próximo culto eu vou gastar mais tempo com esse ponto que eu vou dizer agora, era a glória em movimento. Qual era o grande risco? O grande risco era quando a glória de Deus era tirada do seu lugar de descanso, onde ela era filtrada por tudo aquilo que tinha em volta, tudo aquilo filtrando, e ela era trazida para o meio do arraial, por alguma razão, às vezes para confrontar o inimigo, para glorificar a Deus, para batalhas, coisas diversas. E o que acontece quando eles tiravam a glória de dentro do tabernáculo? Acontecia isso aqui. Aí agora aquela glória que estava lá dentro, que você podia andar, passava para lá, passava para cá, entrava no átrio, oferecia sacrifício, pedia perdão a Deus, não sei o que e tal, está tudo bem. De repente ela era tirada para fora, e ela começava a se mover no meio do povo. Se tivesse um cabo longo aqui, eu ia andar com isso aqui. Aí o que acontecia? Mudavam as regras. Aquelas regras que funcionavam quando a glória estava em repouso, aquelas regras não funcionavam mais, as regras mudavam. Uma das regras era exatamente isto. Uma delas era: não transportem a arca sobre carroças, não usem bois. Para mover a glória tem que ser levita, tem que ser adorador, tem que ser coatita, tem que ser faminto, tem que ter fome de Deus. Então Deus tinha novas regras quando a glória ia se mover. E basicamente o que Deus estava dizendo é o seguinte: se vocês não querem as novas regras para a glória se mover, deixa ela em repouso dentro do tabernáculo, que pelo menos lá ninguém morre. Põe ela lá de volta em repouso, está tudo sob controle, põe lá. Olha como que é mais agradável, não é? Sim ou não? Não tem excitement, mas é mais agradável. Aleluia, olha aí. Pode até tocar música que não tem problema, que ninguém morre. O que acontece? O tabernáculo, a igreja, ela é uma representação desse tabernáculo. Então o que acontece quando você sai de casa e vem para a igreja? Você está vindo se relacionar com a glória filtrada. Quando você sai de casa, chega aqui, tem um prédio, tem um templo, tem bancos para você sentar, né? Tem luzes, tem aquecimento, tem isso e aquilo, tem carpete, tem alguém aqui fazendo louvor para você não ter que se fazer sozinho, tem instrumentos tocando, tem alguém pregando, tem uma série de coisas aqui filtrando isso, para que você venha e se relacione com a glória de Deus, como diz em inglês, dimmed, que significa tênue,
de tal forma que ninguém morre. Mas aí a gente começa a orar: Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Moisés: Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés: não vai dar não, filho. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Só que Moisés, é aquela história, né? Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Moisés: não dá, meu amigo, não tem como você ver minha glória. E olha que Moisés era coatita, Moisés era do clã de Coate. Ele só não era sacerdote porque ele não era descendente de Arão, mas ele era coatita. E Deus falou: não tem como, Moisés, você vê a glória assim no teto, não tem como. Não, eu quero. Começou a clamar, a chorar: Senhor, eu quero. Aí Deus falou assim: ok, vamos fazer o seguinte. Está vendo aquela rocha ali, Moisés? Aí tinha uma rochazinha lá, mais ou menos assim, ó. Uma rocha lá com uma greta, tá? Os que estão do lado de cá, infelizmente, não vai ter como vocês verem. Mas uma rocha lá com uma greta. Deus falou: está vendo aquela rocha lá, Moisés? O que Deus tinha que fazer? Escute, vou terminar agora. Deus tinha que usar um simbolismo que representasse Cristo para Moisés conseguir ver o pouquitinho que ele viu, sem morrer. Aí Deus falou: está vendo aquela rocha ali, Moisés? Vai lá e fica naquela fresta que eu vou passar do lado de lá. Aí Moisés foi e ficou lá na rocha assim, ó, olhando da greta. Era uma gretazinha. Isso tudo para Deus não deixar Moisés naquela situação, naquele gosto. Vai lá, Moisés, vai lá. Aí Moisés ficou lá na greta assim, olhando. Aí olha o que Moisés viu. O que Deus fez? Do lado de lá da rocha, porque a rocha é Cristo, a greta da rocha é o sacrifício dele. Então Deus falou: eu vou usar então um simbolismo de Cristo, do meu filho, para que eu possa mostrar para Moisés pelo menos um pedacinho das minhas costas. Deus falou: eu vou passar, você vai me ver pelas costas. Mas viu nada, viu um brilho, passou assim, um brilhozinho. Aí o Senhor está lá, Moisés na greta. Deus pegou e fez assim, ó, passou rapidinho, assim, passou aquele brilho assim. Porque Deus estava tentando dizer para ele: Moisés, não dá, meu filho, se você vê, você morre. Ou seja, Moisés não tinha o privilégio que nós temos, ele não vivia na época de hoje. Deixa eu te falar, a rocha é Cristo, e o sacrifício é a brecha na rocha. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Aí a gente começa a clamar: não, Senhor, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória. Aí Deus fala: ok, então vocês querem mover a glória no arraial? Vocês querem mover a glória no arraial sem dar problema? Quero. Então vocês precisam, olhem para mim aqui agora. É só não olhar direto para a luz. Aqui uma coatita aqui esperta, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, pastor, para ajudar a pregar. Olha lá. Coatita esperta. Coloca o óculos para botar. Olha lá. Pronto. Olha lá, está com filtro para conseguir ver a glória. Coloquem de pé, irmãos. Escutem aqui. Eu estou bem baixinho. O que eu estou tentando dizer, durante esse tempo que eu estou falando aqui, é que se nós queremos uma relação com Deus mais intensa do que aquela relação óbvia, permitida pelo sistema, o que não significa que o sistema é mau. O sistema é maligno. Não existe sistema nem maligno nem benigno. O sistema é sistema. Tá? Agora, se nós eu quero ter uma experiência com Deus além desse universo trivial de ser crente. Você quer? Você quer? Então o que o Senhor está dizendo é: você precisa mudar os seus hábitos.
Porque se a glória se mover, mudam as regras. Hoje, se você não tem uma vida de oração, se você leva de qualquer maneira, tá tranquilo, o sistema está filtrando tudo para você. Você não vai morrer. Mas a glória de Deus começa a se mover, eu não posso começar a brincar com isso. Eu não posso. Eu preciso aprender a viver numa dimensão de sujeição, de entrega e de busca, onde Deus volta a ser tudo para mim. Ele volta a ser tudo para mim. Acima da minha necessidade de sobreviver, acima da minha necessidade de ganhar dinheiro, acima da minha profissão, acima do meu casamento, acima dos meus familiares, acima dos meus amigos, acima de absolutamente tudo. De tal forma que, se for necessário, eu confronto qualquer coisa que venha contra mim e que ameace essa relação. Eu confronto. Porque se torna uma coisa tão extraordinária, tão extraordinária, tão extraordinária, que começa a nos consumir. E eu estou pedindo a Deus, já tem 1 ano e tal, que eu estou todos os dias pedindo a Deus, que permita que as ondas da sua glória se movam neste lugar. É quando os maiores milagres acontecem, as maiores conquistas, as coisas mais gloriosas acontecem. Mas é quando também Deus requer mais, muito. É quando Deus exige mais, para testar a nossa fome e a nossa sede de realmente conhecê-lo profundamente. Feche os seus olhos.